Guilherme Boulos agora passou dos limites. Está invadindo até propostas dos outros. Aqui no Genial Política, nós já mostramos como ele copiou uma das propostas de Pablo Marçal em uma entrevista na CNN. É claro que aquele dia, o que ficou mais famoso foi ele chorando por causa da carteira de trabalho. E fica esfregando uma carteira de trabalho na sua cara. O que você faz, Guilherme? Não é fácil. Ninguém tem sangue de barata. Mas dessa vez ele foi confrontado, inclusive por jornalistas do UOL, que tentaram ali ser brandos, mas estava difícil, né? E esse nome, Poupa Tempo, inclusive o governo do Estado de São Paulo está processando a sua campanha, dizendo que vocês estão se apropriando da marca, que é uma marca de gestões tucanas, de gestões opositoras ao projeto do senhor. E não é só isso. Uma das entrevistadas do UOL deixou ali os colunistas apavorados com a verdade. Ela falou a verdade sobre Pablo Marçal e eles se doeram ali. E essa ida dele na igreja representa um passo além, não representa? Ele sempre trabalhou na igreja, Fabíola, foi líder de célula desde moleque. Sempre. Ele não tá fazendo nada diferente do que ele sempre fez. Bora ver no vídeo de hoje aqui no Genial Política. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, né, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. A ideia é muito boa, mas ela é muito parecida com o que já é feito em Santo André. E esse nome, Poupa Tempo, inclusive o governo do Estado de São Paulo está processando a sua campanha, dizendo que vocês estão se apropriando da marca, que é uma marca de gestões tucanas, de gestões opositoras ao projeto do senhor. O senhor diz, né, no programa do governo, que o senhor vai usar, deixa eu até pegar aqui direitinho o trecho que o senhor fala, o senhor diz que vai usar a marca, a gestão, a ideia que marca, eu estou procurando o trechinho aqui certinho, mas o senhor diz que vai se tornar vai usar a marca que é o Poupa Tempo, né, a marca de eficiência que é o Poupa Tempo. Eu ainda não consegui entender assim, o que tem de diferente em relação ao que é feito em Santo André, que já é uma experiência parecida, e por que a sua campanha se apropriou desta marca, que é uma marca que é de gestões opositoras, a sua é a marca do Poupa Tempo. Raquel, primeiro, a informação que eu tenho e o conhecimento que eu tenho da experiência de Santo André não é essa junção de centro diagnóstico com consulta de especialista no mesmo espaço de forma descentralizada. Por isso que eu estou dizendo que é diferente. Em relação à marca, eu te digo que eu fiquei absolutamente perplexo quando veio essa notícia do governo do Estado. Ninguém é dono de uma experiência pública. Né? O governo do Estado não é dono da experiência do Poupa Tempo, ela pertence ao povo de São Paulo. E digo mais, um dos criadores do Poupa Tempo, um dos grandes responsáveis por criar o Poupa Tempo, que é um espaço, para quem não conhece, lá de São Paulo, é um equipamento para tirar documento de forma mais rápida, renovar carteira de habilitação de forma rápida e por aí vai, foi o Daniel Annemberg. Ele foi quem idealizou. E o Daniel Annemberg está na minha campanha. Foi quem, inclusive, nos sugeriu utilizar o termo Poupa Tempo da Saúde, porque nos assegurou, por ter conhecido o método de perto, por ter formulado, que era possível utilizar o mesmo padrão de eficiência do Poupa Tempo também na área da saúde. O que eu estou querendo dizer com isso? Que foi a questão que você levantou, que está escrito no nosso plano de governo. Como é que funciona o agendamento do Poupa Tempo? Aqui, candidato, o senhor diz, o modelo de agendamento e eficiência consagrado pelas unidades do Poupa Tempo. Exatamente. Eu vou zerar a fila da saúde na cidade de São Paulo com o Poupa Tempo da Saúde, na qual o prefeito tem uma ampliação das filas há 10 anos, por exemplo, em 52% nos últimos 3 anos, e o governador aliado dele querer atacar a proposta, né, em vez de atacar o problema, né, de uma maneira mesquinha, como se um programa público fosse de propriedade de um determinado partido ou de uma determinada gestão. Isso é vergonhoso. Nós vamos fazer o Poupa Tempo da Saúde, por mais que alguém no governo do Estado ou o atual prefeito queira censurar. Como é que você analisa aí essa briga entre os representantes da direita? Olha, Fabíola, vou te falar uma coisa. Você lembra quando começaram a vender toalha do Lula no camelô? Que depois o cara que vendia toalha do Lula, a toalha encalhava, ele começou a vender do Bolsonaro? Esse mesmo povo estava lá na Paulista, você sabe vendendo o quê? O boné do Pablo Marçal. Que, aliás, ele copiou do Bukele. Eu achava que ele tinha copiado do Trump, não. Ele copiou do cara que ele foi lá visitar. Na realidade, não dava para eles deixarem o Marçal subir, porque ia ser muita humilhação para o Nunes, né? Não tinha como. O pessoal do Marçal estava lá desde cedinho na Paulista já, agitando, falando faz o M. Aqui eu já falei isso, lancei essa trend que vai ficar aí para sempre, que o Marçal roubou o bolsonarismo do Bolsonaro. Não tem volta isso aí. E o Bolsonaro está desesperado, fez esse vídeo aí do traidor. Ele colou pecha de traidor e conseguiu na Joyce Hasselman e no Alexandre Frota. O Silas Malafaia estava aqui em São Paulo, vai lá na terra dele e não ajuda. E tem uma coisa que o Josias falou do público evangélico, que eu acho que isso é muito interessante a gente verificar, porque assim, dos candidatos em São Paulo, o único que é evangélico mesmo é o Marçal. Eu não sei se vocês conhecem a igreja do Pablo Marçal, é a igreja videira. Ela tem um quê pentecostal, mas ela não é neopentecostal, não tem exatamente a teologia da prosperidade, mas ela diz assim, que todo que é crente vai para o céu, mas só alguns recebem o galardão. Quem é crente está me vendo, entendeu o que é que eu estou falando. E o Pablo Marçal seria um desses escolhidos para receber o galardão, que é uma espécie de prêmio em vida, de honraria. Ele está nessa igreja há muito tempo, é uma igreja que foi fundada no final
do século passado, é uma igreja nova, que vem de dissidência de uma outra igreja parecida, ela é uma igreja em células, que se chama, tem nos Estados Unidos, é uma das igrejas mais bem-sucedidas do Brasil, a Videira. Ela contrasta muito com o Silas Malafaia por causa essa coisa do Malafaia de ter esse pastor violento, confrontador, enfático. A Videira é outra linha de crente. É uma coisa mais... E muito focado em família. Por isso que o Pablo Marçal sai falando, eu casei com a minha primeira namorada, porque é muito focado em família. E aí tá lá o Malafaia, apoiando que modelo de família? Casar 3 vezes, trocar por uma mais nova? Fazer filho e mulher casada? Complicado. Então, assim, na pauta de costumes e na pauta dos evangélicos, primeiro que ele tem uma representatividade e as pessoas que são crentes sabem que ele é da igreja porque a Videira é muito conhecida. Ela passa fora do radar da imprensa, mas ela é muito conhecida. Ele, nesse final de semana, inclusive, foi pra igreja. Depois desse episódio aí do 7 de setembro, ele foi pra igreja. Ele até nas entrevistas, ele sempre faz questão de separar, ele não quer falar sobre religião. Ele diz que ele é um cara que não vai ficar falando sobre religião. No entanto, isso é muito presente na campanha dele pelas redes. E essa ida dele na igreja representa um passo além, não representa? Ele sempre trabalhou na igreja, Fabiola. Foi líder de célula desde moleque. Sempre. Ele não está fazendo nada diferente do que ele sempre fez. Nos negócios dele sempre aparece. A Igreja Videira, ela é conhecidíssima. Ela tem uma teoria, que é isso que ele está falando, é do cristianismo chinês diante da Revolução Socialista do Mal. Tem um ideólogo que chama Watchman Nee, e ele tinha isso de a visão dos vencedores. Não é teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é algo que a gente vê na Igreja Universal do Reino de Deus. E quanto mais você contribui com a igreja, mais Deus te retorna. Essa teologia só existe na Igreja Universal, não se comunica com as demais igrejas. O Malafaia se aproxima um pouco da teologia da prosperidade, ele é uma liderança muito mais antiga, ele é uma liderança que, na verdade, apoiou tudo quanto é presidente da República, ele apoiou até o Lula, fez discurso para o Lula, fez discurso para Dilma, e tem um ponto em comum. Por que ele não fala diretamente da igreja? Porque há igrejas que não querem ter um partido. Elas querem que o crente se comporte como crente, porque assim, eu vejo as pessoas falando, não, mas ele fala de religião. Se você tem fé, isso é parte inerente da sua existência, do seu agir e do seu pensar. E é indissociável da sua pessoa. Isso que está dizendo não sou eu, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, basta ler. Então, assim, ele sempre vai falar de fé. O que ele não faz é colocar a igreja em benefício dele ou pedir voto no púlpito. Isso nem na igreja do Malafaia se pede. Vai ver direitinho que não pede. E a gente tem um movimento grande de igrejas parecidas com a Videira, que são mais moderadas, que são novas, voltadas aos jovens, entrando nessa coisa de fazer política sem indicar um candidato. A Zion Church aqui de São Paulo, por exemplo, que passou até o Hayashi, estava fazendo live com o Nicolas, sem pedir voto e falando por que você deve brigar pela sua liberdade. Mas eles têm, vamos dizer, eles têm um pouco de ranço de se relacionar com o Bolsonaro. Por quê? Porque o crente sabe que o Bolsonaro não é crente, entendeu? E agora está surgindo mais um monte de gente que cresceu na igreja. O crente sabe quem é crente ou não. Ele abraçou o Bolsonaro, que é o que tinha para hoje. Como diz a grande filósofa Val Marchiori, né? Vamos com o que tem para hoje. Mas aí, se surge outro representante que é melhor,